Educação e comportamento. E como sempre acontece às quartas, nós vamos conversar sobre educação, comportamento, com o psicólogo mestre em educação, escritor e palestrante Marcos Meyer. Tudo bem, Marcos? Boa tarde. Boa tarde, Joyce. Tudo bem, tudo certo. Marcos, muitas crianças exageram sobre o medo do escuro, apenas para ter uma boa desculpa para dormir na cama dos pais. Isso acontece? O que pode ser feito para mudar isso, hein, Marcos? Isso é bem comum. As crianças são muito inteligentes, então elas já percebem qual é a estratégia para ir para a cama da mãe e a cama do pai, né? Uhum. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: quando o medo é muito exagerado, de pavor mesmo, a criança sua, ela treme, ela chora, aí a gente tem um outro problema, que é um transtorno que precisa ser verificado por um psiquiatra, psicólogo, orientado e tal. Mas fora esses casos, vamos analisar os casos mais comuns, né? O caso mais comum é esse: a criança vai para a cama dos pais de madrugada e fala assim, eu tô com medo. Por quê? Porque aí os pais ficam com pena e põem na cama. Uhum. Então elas têm uma tática muito boa para fazer isso, né? Então, assim, o que a gente pode fazer para mudar esse tipo de comportamento? A primeira coisa é não dar bronca e nem tornar aquele momento super gostoso. Tá. Então, assim, se você dá uma bronca, aí você fragiliza a criança num horário que não dá para ensinar nada, né? De madrugada. Então, fora isso, assim, se você puxa a criança para a cama, cobre, acolhe, tal, fica muito gostoso. Então ela acabou de ganhar um prêmio por ter ido para a cama dos pais. Então o que a gente deve fazer para evitar isso? Pega a criança sem falar nada, leva lá para o quarto dela, deita junto com ela, aí lá conversa, faz um carinho, um cafuné, porque daí a criança começa a perceber que lá no quarto dela, na cama dela, que é gostoso, que é legal, porque na cama dos pais não tem graça nenhuma, nem conversar eles conversam, e nem cobrir não cobrem. Então no inconsciente dela fica assim, é melhor eu voltar para minha cama porque lá é muito mais gostoso. Outras coisas, nunca materializar o medo. Teve uma mamãe que entrou em contato comigo e contou o seguinte: a criança falava assim, eu tô com medo, tem um monstro ali no guarda-roupa, Ah, mãe, espera um pouquinho. Foi lá, abriu a porta e falou assim, sai daí, monstro. E aí ela fecha a porta e diz, viu, ela já foi embora, pode dormir. Gente, quem que vai dormir se a própria mãe viu o monstro? Então, assim, não materialize o medo da criança. Você tem que, com a maior calma, falar assim, não tem monstro, meu filho, pode dormir tranquilo, pode ficar tranquilo, sossegado. E aí, o legal é, antes de dormir, contar histórias onde, de alguma forma, o medo aparece. Por exemplo, uma criança que, até, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, né? Tem medo do lobo mau. E a gente tem que falar para a criança, existem medos verdadeiros e existem medos da fantasia, da imaginação. Os verdadeiros é lobo, cachorro, atravessar a rua, o carro pode pegar. Então, esses medos a gente tem que cuidar. Mas tem medo que é da imaginação. Por exemplo, medo do bicho-papão, medo do lobo mau que é super inteligente. Não, essas coisas são imaginação. Essa criança que aprende a fazer a diferença entre imaginação e realidade, mais tarde ela assume um desafio, por exemplo, na carreira profissional, porque ela não tem medo. E ela sabe que os medos que ela tem são da imaginação, não são reais. Agora, quem nunca aprendeu a diferenciar, porque os pais não contam história, os pais não convivem, os pais não conversam, aí essa criança, quando adulto, morre de medo de aceitar um novo desafio, porque acredita que não consegue, acredita que vai acontecer tudo errado para ela, acredita que o mal vai acontecer e assim por diante. Então, ensine o teu filho a diferenciar medo real de medo da fantasia. Isso é importantíssimo, senão é toda essa confusão, né, Marcos? E aí depois, consequências lá pra frente, né? A gente tem que sempre imaginar assim, o que é bom a gente fazer com a criança? Porque quando a gente lê as histórias infantis, que tem monstro, tem um monte de coisa assim, você pensa assim, meu Deus, eu não vou ler essa história pro meu filho, ele não vai nem dormir. Mas é essa história sendo contada com calma, com tranquilidade e explicando para a criança, é que faz a criança ter maturidade. Agora,
só mostrar desenhinho bobo, infantilizado exageradamente, não ajuda em nada essa criança. Então, vamos ter mais coragem de mostrar o verdadeiro, o real e a fantasia e deixar essa criança ser criança de verdade. Marcos, muitíssimo obrigada pela sua informação, pela sua orientação. Sempre muito bom estar com você aqui. Obrigada, Marcos. Um abraço a todos.